Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu me chamo Lindenberg e esse é o canal Bíblia e Teologia. Como eu sempre digo, é um canal voltado para o estudo bíblico, para a teologia e temas polêmicos que a Bíblia nos apresenta. No vídeo de hoje eu vou dar uma resposta a uma pessoa que escreveu aqui nos comentários de um vídeo que eu gravei. E essa pessoa, ela comentou em cima de um vídeo onde eu estou falando sobre o mormonismo. Eu tenho aqui alguns vídeos de cunho apologético, onde eu falo da minha saída da igreja, e também de muitas contradições que a igreja mormon ela tem. Ela se diz ser verdadeira, mas dentro do seu campo doutrinário há muita heresia, muita contradição, e eu já mostrei aqui isso em alguns vídeos, tá bom? Nesse vídeo eu estou falando sobre a técnica que os mormons usam, que eles ensinam as pessoas a usarem para se descobrir a verdade. Essa técnica é a pessoa perguntar a Deus, fazer perguntas a Deus. Por exemplo, como eu expliquei no outro vídeo, quando uma pessoa ela entra na igreja, os mormons missionários dão a ela um livro de Mormon e pedem para ela orar. E se elas orarem e sentir alguma coisa boa, logo é uma resposta do Espírito Santo que a igreja é verdadeira. Lá no vídeo eu mostro que esse método ele não é usado em nenhum tipo de, seja dentro de uma ideia jurídica ou até mesmo espiritual, certo? Numa audiência, por exemplo, eu expliquei lá no vídeo, numa audiência é exigido provas que podem condenar ou inocentar a pessoa acusada, certo? E na religião, no cristianismo, a prova para se saber se algo é verdadeiro ou falso é com a Bíblia. Se a pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus e é o manual, o único manual de regra e fé, ela vai se basear na Bíblia e não em sentimentos. Que eu expliquei no vídeo que sentimentos não é base para se descobrir o que é certo e o que é errado. Bem, eu expliquei detalhadamente no vídeo, mas os mormons, eles têm dificuldades de entender a verdade por conta da sua mente estar cauterizada, né? Então eles acabam ignorando muita coisa que a gente fala. Um camarada chamado Max Euler Lopes, ele fez um comentário no meu vídeo o seguinte, ele disse assim, ó, segundo a Bíblia é infalível. Segundo a Bíblia é infalível. Veja o que a Bíblia diz em Lucas 24:31. E abriram seus olhos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram, não ardia em nós, porventura, o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as escrituras. Ele cita o texto de Lucas 24:31. Primeiro, aquele texto ali, ele não mostra em momento nenhum um teste para se saber o que é verdade e o que é erro. Ali foi um comentário dos discípulos, mas não a base para me pegar esse comentário e estabelecer como doutrina, como vocês fazem. Vocês mormons, vocês pegam só os textos que diz respeito a vocês, que vai entrar em paridade com a doutrina que vocês acreditam, ok? Vocês rejeitam o contexto, porque a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia toda, a gente tem que pegar um capítulo, ler ele todo, interpretar ele todo, não é pegar só aquela partezinha que nos convém para estabelecer doutrina, não, ok? Agora, mesmo que vocês usem esse texto aqui como base, não tem como tirar base daqui, porque primeiro, Jesus mandou esses discípulos orar para perguntar se era ele realmente ali. Não, eles simplesmente fizeram um comentário que o coração deles ardia quando pelo caminho Jesus abria para eles as escrituras, expunha as escrituras para eles. Mas eu não posso pegar isso aqui e usar como critério para se conhecer a verdade ou para se buscar a verdade por meio do sentimento, simplesmente porque alguém
sentiu, esse sentimento todos nós temos. Quando a gente está lendo as Escrituras, o Espírito Santo nos toca, né? Ele mostra para nós a veracidade da palavra de Deus. Tá bom? Então isso aqui não é critério, isso aqui não é base, esse texto não pode ser usado como base para se definir verdade do eu, simplesmente porque alguém sentiu uma coisa boa quando estava ali próximo de Cristo e ele lhe abria as Escrituras. Tá bom? Então isso aí já cai por terra essa ideia. Continuando, ele diz assim, ó, por isso é que você não reconhece a Cristo. Talvez ele esteja se referindo aqui ao texto que ele apresentou, né? E ele errou aqui na escrita. Porque aqueles discípulos eram nécios e tardios de coração para não crer nos profetas. Aí ele cita também Tiago 1,5. Tiago 1,5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, porém peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como uma pessoa que é levada pelas ondas do mar. Outro texto que não tem nada a ver com busca da verdade, com definição do que é verdade e o que é erro. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se eu tenho falta de sabedoria, eu devo pedir a Deus. O texto não diz, se alguém quer saber se a igreja é verdadeira, se a igreja mormon é verdadeira, peça a Deus, não. Isso é uma adaptação que vocês fazem totalmente errada, ok? Porque o contexto aqui não está falando de procurar a igreja, de procurar saber o que é verdade e o que é erro. O contexto fala de sabedoria, certo? Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, os dois textos que você citou não tem nada a ver com buscar saber se uma igreja, se uma instituição religiosa é verdadeira ou falsa. Ok? Esses textos aqui são tirados do seu contexto e vocês dão uma interpretação totalmente errada desse texto, porque o contexto não está trabalhando com busca da verdade, com busca de saber se uma religião é certa ou errada. Tá bom, meu querido? E aí você encerra dizendo que eu neguei o meu testemunho, que eu preciso me arrepender e eu estou indo contra a Bíblia. Não estou indo contra a Bíblia. Eu tenho formação teológica, eu sei muito bem o que a Bíblia ensina, tá bom? Eu interpreto o texto no seu contexto, eu não pego o texto, versículo isolado para adaptar a minha ideia, ao meu pensamento, para adaptar os conceitos da minha religião, ok? Eu prego a Bíblia pela Bíblia. A Bíblia, existe uma regra na Bíblia, não sei se você sabe, que a Bíblia explica ela mesma, tá bom? Então, assim, eu não neguei o meu testemunho, eu entrei na igreja com a real intenção, vou usar as palavras que vocês usam, entrei na igreja com a real intenção, não entrei lá procurando enriquecer, procurando os cursos que lá davam na época, as aulas de inglês, ou para me casar, ou para arrumar uma namorada, não. Entrei lá porque eu acreditava que realmente ali era uma instituição séria, verdadeira. Mas quando eu comecei a estudar e me vi diante de situações, de questionamentos, nenhum líder teve a capacidade de tirar as minhas dúvidas. Nenhum. E não tem. O maior problema da igreja hoje é esse, é lidar com as dúvidas dos membros. Porque quando você se depara com os materiais e você faz uma comparação entre o que o cristianismo verdadeiro ensina e o que vocês ensinam, não encaixa, não bate. Há muita contradição. O Jesus que vocês acreditam não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus do cristianismo. O Deus que vocês acreditam não é o Deus do cristianismo. O Espírito Santo que vocês acreditam não é o Espírito Santo do cristianismo da Bíblia. Tá bom? O Jesus de vocês é um Jesus casado, é um Jesus limitado, é um Jesus que o sangue dele não é suficiente para salvar. Vocês têm que ir para templo, vocês têm que fazer um monte de coisa para se tornar digno. Olha só, vocês nunca vão se tornar digno, porque o homem agrada a Deus pela fé, não é por critérios, por normas de religião, não. Tá bom? Mas como vocês rejeitam a Bíblia, só pegam ela para aquilo que convém a vocês, é até uma perca de tempo eu estar falando isso aqui. Mas é bom a gente explicar. É bom a gente explicar, porque se a pessoa quiser entender, ela vai compreender como é complexa essa questão. Tá bom? Então, o Jesus de vocês não é o da Bíblia, o Espírito Santo de vocês não é o da Bíblia, o Deus de vocês não é o da Bíblia. Tá bom? Então, respondendo esse questionamento que você fez, nenhum desses textos está falando aí
ou pode ser usado como base para se procurar a verdade. A verdade, a gente procura a verdade por meio de investigação, por meio da pesquisa, ok? Por meio de provas. Nenhum detetive, ninguém vai trabalhar na busca de alguma coisa sem primeiro pesquisar, sem primeiro analisar. Como eu falei no outro vídeo, se os missionários pegassem uma Bíblia e mostrassem para os pesquisadores, ou mandasse eles comparar o ensino bíblico com o livro de Mórmon, com o que vocês ensinam, ninguém entra na igreja. Ninguém entra na igreja porque ia ver que há um choque de opiniões, sabe? A Bíblia ela vai contra a maioria das coisas que vocês ensinam lá. Tá bom, meu querido? Então, eu não neguei o meu testemunho. Eu entrei na igreja com boa intenção, me batizei, porém vi muita coisa errada na doutrina, muitos erros doutrinários e cheguei à conclusão de que ela não é a igreja verdadeira, como vocês aí dizem, né? A igreja perfeita. A igreja perfeita é só no céu. Qualquer instituição aqui na terra, ela está sujeita a erro, ela está sujeita a falhas. Como dentro do mormonismo houve muito erro, houve muita falha e ainda há. E com relação a me arrepender, a única coisa que eu me arrependo é de não ter saído de lá antes. Era para mim ter saído de lá muito antes, certo? Mas eu não queria reconhecer que eu estava errado e que eu tinha sido enganado. Mas nunca é tarde para a gente descobrir a verdade e largar definitivamente o erro. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a você que fez esse comentário. Espero que você assista esse vídeo e tire aí as suas conclusões. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.